Empregada chora abraçada ao bebê do milionário, o motivo é de partir o coração. Na mansão mais luxuosa da cidade, um silêncio carregado é quebrado por uma cena inesperada. A empregada doméstica surge abraçada ao bebê do milionário, chorando de forma tão intensa que até os funcionários mais antigos ficam sem reação. O milionário, sempre acostumado ao controle absoluto, se vê desarmado diante daquele gesto. Por que ela chora? O que a faz segurar a criança como se sua vida dependesse disso? Essa pergunta será o fio condutor de uma história cheia de segredos, reviravoltas e emoções profundas que vão transformar para sempre a vida de todos. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma parte desta trama emocionante. Ao longo de um ano, cada gesto, cada olhar e cada revelação trará à tona mistérios escondidos dentro da mansão, aproximando mundos que jamais deveriam se encontrar. Nada será como antes depois do dia em que lágrimas de uma empregada se misturaram ao silêncio de um bebê nascido em berço de ouro. O relógio antigo da sala principal da mansão marcava 9 da manhã quando o silêncio habitual foi quebrado. O som do choro da empregada ecoou pelos corredores de mármore, surpreendendo quem passava próximo ao quarto do bebê. A cena, ao ser presenciada por alguns funcionários, deixou todos imóveis. A jovem mulher, de uniforme simples, estava sentada em uma poltrona de veludo azul, com o bebê nos braços. Suas lágrimas desciam sem contenção, molhando a pequena manta branca que envolvia a criança. O bebê, por sua vez, parecia alheio ao desespero que o cercava. Seus olhos se mantinham fixos nela, e seu sorriso leve, quase imperceptível, transmitia paz em meio ao turbilhão de emoções. O contraste entre a serenidade da criança e o choro da mulher criava uma cena poderosa, impossível de ignorar. Os criados se entreolhavam, confusos, murmurando hipóteses em voz baixa, mas ninguém ousava interromper. O milionário entrou no cômodo minutos depois, atraído pela comoção. Seus passos firmes, acostumados a ecoar com autoridade por aqueles corredores, desta vez vacilaram ao se deparar com o que via. O homem, sempre meticuloso em cada gesto e palavra, sentiu-se desarmado. A mulher que ele contratara por sua discrição e profissionalismo agora chorava de uma forma tão intensa que parecia carregar uma vida inteira de dores. E ela fazia isso abraçada ao seu filho, a joia mais preciosa de sua existência. A princípio, ele reagiu com frieza. A postura ereta, os olhos fixos e a voz controlada não deixaram transparecer a confusão em sua mente. Perguntou com firmeza o que estava acontecendo, mas a empregada não respondeu. Apenas segurava o bebê com mais força, como se quisesse protegê-lo de algo invisível. Esse silêncio aumentou ainda mais a tensão. Para um homem acostumado a respostas imediatas, aquela falta de explicação soava como um desafio. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha atmosfera dentro da mansão. A empregada continuava cumprindo suas tarefas, mas seu olhar estava sempre distante. O milionário a observava de longe, desconfiado. Ele não podia admitir em voz alta, mas algo naquela cena inicial havia ficado gravado em sua mente. A forma como o bebê sorria apenas para ela, como se reconhecesse algo que ele mesmo não conseguia oferecer, o incomodava profundamente. Apesar da rigidez de seu caráter, o milionário não era insensível. No silêncio de seus pensamentos, começava a se perguntar se havia algo naquela mulher que ele desconhecia. Seus olhos voltaram-se para detalhes que antes ignorava, da maneira cuidadosa como ela preparava os alimentos do bebê, o carinho com que arrumava o quarto, os cânticos suaves em voz baixa que pareciam acalmar a criança mais do que qualquer remédio. Tudo aquilo fazia-se sentir, de certa forma, um intruso no próprio lar. Mas havia também um orgulho ferido. Ele era o pai da criança, o responsável por oferecer tudo o que dinheiro podia comprar. Como, então, seu próprio filho reagia de maneira tão diferente a uma simples funcionária? Essa ferida em sua vaidade foi o estopim para que ele começasse a investigar. Não de forma explícita, pois isso feriria sua imagem de autoridade, mas com perguntas sutis aos empregados, observando cada movimento dela, buscando respostas escondidas nos pequenos gestos. Foi assim que ele descobriu algo curioso: a empregada conhecia detalhes sobre a casa que nunca lhe haviam sido ensinados.
Sabia a localização exata de certos objetos guardados há anos, lembrava-se de tradições que nem mesmo ele, envolto em compromissos e viagens, conhecia bem. A pergunta que se formava era inevitável: como ela sabia de tudo aquilo? Enquanto isso, a mansão começava a mudar de atmosfera. O calor da primavera chegava à cidade, e os jardins, antes podados com rigor quase militar, agora floresciam com uma beleza que escapava ao controle humano. O cheiro de jasmim invadia as varandas, misturando-se ao aroma do café servido nas manhãs. Esses elementos culturais, tão típicos da região, começavam a afetar também o milionário. Apesar de sua postura rígida, ele sentia que a natureza ao redor pulsava em sintonia com algo maior que ele. A primeira reviravolta pequena veio durante um almoço em família. O bebê, inquieto nos braços do pai, não parava de chorar. Tentaram brinquedos, tentaram cantigas, nada funcionava. Foi apenas quando a empregada entrou discretamente no salão que o choro cessou. A criança, ao vê-la, estendeu os braços e se aconchegou em seu colo, adormecendo em minutos. O silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Para os convidados, aquilo foi apenas um detalhe curioso, mas para o milionário foi um golpe em sua autoestima. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele encarou o reflexo no vidro da janela. O homem imponente, de terno impecável, parecia pequeno diante da imagem do bebê adormecido nos braços de outra pessoa. A lembrança daquela cena o perseguia. Ali, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não sabia nomear: medo. Não medo de perder sua fortuna ou sua posição social, mas de ser substituído no coração de quem mais amava. Essa inquietação se intensificou em um evento social, semanas depois. Durante uma recepção luxuosa, a empregada, que havia sido chamada para auxiliar nos bastidores, foi inesperadamente cumprimentada por um dos empresários mais influentes da cidade. O gesto de respeito e familiaridade do homem despertou murmúrios entre os presentes. Quem era ela, afinal, para receber tamanha deferência? O milionário, acostumado a ser o centro das atenções, viu-se mais uma vez colocado à margem por algo que escapava ao seu controle. Esse segundo abalo preparou o terreno para a terceira surpresa, mais intensa. Um dia, ao organizar documentos em sua biblioteca, encontrou papéis antigos que mencionavam discretamente o nome da empregada. Eram registros de anos atrás, ligados à própria família dele. As mãos do milionário tremiam levemente ao tocar aquelas folhas amareladas. A sensação de que havia um segredo oculto, algo que fora deliberadamente escondido, crescia dentro dele como uma chama impossível de apagar. O verão se aproximava, trazendo consigo o festival tradicional da cidade. Ruas enfeitadas com bandeirolas coloridas, o cheiro de milho assado, o som dos tambores ecoando pelas praças. A empregada parecia renascer nesses dias, sorrindo de uma forma que raramente se via na mansão. Para o milionário, aquilo era um mundo paralelo, tão distante de seus salões frios e eventos formais. Mas, levado pela curiosidade, ele decidiu observar de perto o contraste entre seu terno caro e a simplicidade alegre do povo. Fazia dele uma figura deslocada, mas algo em seu íntimo começava a se abrir para novas possibilidades. As emoções se acumulavam. O milionário se via diante de obstáculos que jamais havia enfrentado. A desconfiança sobre a empregada crescia, mas junto dela também crescia um respeito silencioso. Ele começava a perceber que, talvez, sua fortuna não fosse suficiente para garantir o que realmente importava: o amor genuíno de um filho. Naquele ano, a vida da mansão estava apenas começando a se transformar. As lágrimas iniciais da empregada ainda eram um enigma, mas agora já tinham plantado sementes de mudança que ninguém poderia deter. As manhãs na mansão tornaram-se diferentes depois da cena que abalou a rotina de todos. O milionário acordava mais cedo que de costume, não por compromissos de negócios, mas por uma inquietação que insistia em não deixá-lo descansar. O eco do choro da empregada ainda vibrava em sua memória, e, mais do que isso, a imagem do bebê adormecendo com facilidade nos braços dela. Para um homem que havia construído sua vida em torno da disciplina, do controle absoluto e da crença de que o dinheiro solucionava qualquer obstáculo, aquela sensação de impotência era insuportável. O bebê continuava crescendo saudável, com a vitalidade que apenas a inocência é capaz de sustentar. Seu riso era ouvido com frequência,
mas, para desconforto do pai, sempre parecia mais espontâneo quando a empregada estava por perto. Ele observava de longe, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas não encontrava. O vínculo que se formava diante de seus olhos não podia ser comprado nem explicado em relatórios. Era algo humano, profundo e, acima de tudo, incompreensível para quem sempre havia afastado sentimentos em nome da razão. A empregada, por sua vez, mantinha-se discreta. Cumpria suas funções com dedicação, mas havia uma melancolia em seu olhar que não passava despercebida. Sempre que segurava a criança, sua expressão mudava. Era como se todo o peso da vida desaparecesse, substituído por uma ternura tão intensa que chegava a incomodar quem a observava. Nos corredores, criados murmuravam sobre o que poderia significar aquela relação. Uns acreditavam que era apenas carinho genuíno. Outros diziam que havia algo não revelado, um segredo que conectava a mulher àquele bebê de maneira misteriosa. O milionário tentava afastar as desconfianças, mas, em sua natureza investigativa, não conseguia ignorar os sinais. Decidiu, então, prestar mais atenção nos detalhes. Começou a notar como ela conhecia a rotina da mansão com uma precisão surpreendente. Sabia onde estavam guardados utensílios que haviam sido esquecidos em armários há anos. Reconhecia o som de certos sinos da cidade, comentando que sempre foram parte da tradição local, como se tivesse crescido ali, mesmo que em momento algum tivesse revelado seu passado. Cada pequeno detalhe era como uma peça solta de um quebra-cabeça que ele precisava montar. Os dias avançaram, e a primavera deu lugar ao calor intenso do verão. A cidade se preparava para o festival mais aguardado do ano. As ruas eram enfeitadas com bandeirinhas coloridas, o cheiro de doces típicos invadia o ar, e as pessoas se reuniam em praças para dançar ao som dos tambores. O milionário, sempre distante dessas manifestações, sentia-se atraído por uma curiosidade quase infantil. Observava da varanda de sua mansão a movimentação das pessoas e percebia como a empregada parecia ganhar nova vida durante essa época. Seus olhos brilhavam ao falar das tradições, e o bebê reagia com alegria ao ouvir as músicas que ecoavam da cidade. Foi nesse contexto que ocorreu a primeira situação que abalou profundamente a confiança do milionário. Durante um almoço, em uma mesa repleta de convidados da alta sociedade, o bebê começou a chorar de forma insistente. Os olhares se voltaram para ele, e uma sensação de desconforto tomou conta do ambiente. Nada do que o pai fazia surtia efeito. Brinquedos, palavras firmes, até mesmo a ajuda de uma babá temporária contratada apenas para o evento, tudo fracassava. O silêncio constrangedor só se desfez quando a empregada entrou discretamente na sala. Ao pegar o bebê nos braços, o choro cessou imediatamente. A criança sorriu, deitou-se em seu colo e adormeceu em questão de minutos. O clima à mesa foi marcado por um silêncio pesado. Para os convidados, poderia ser apenas um detalhe curioso, mas para o milionário, aquilo representava uma derrota pessoal. Sentiu-se exposto, diminuído diante de pessoas que sempre o viam como um homem inabalável. A partir daquele momento, a sensação de rivalidade invisível com a empregada cresceu em seu interior. Não era apenas sobre cuidado com o bebê, mas sobre autoridade, respeito e a posição de pai que ele temia perder. Nos dias seguintes, essa sensação se intensificou. O milionário passou a se fechar ainda mais em seu escritório, analisando documentos antigos e tentando distrair a mente com números e contratos. Foi assim que, ao abrir uma gaveta esquecida, encontrou papéis que traziam um nome que lhe soava familiar. O nome da empregada estava ali, em registros antigos da família, mencionada de forma discreta, quase como um detalhe irrelevante. O impacto foi imediato. Como alguém que havia sido aparentemente uma desconhecida poderia estar ligada à sua própria história? Essa descoberta o fez perder noites de sono. Imagens se misturavam em sua mente e a empregada chorando com o bebê, os olhares discretos de respeito que ela recebia de pessoas influentes, e agora, documentos que revelavam uma ligação inesperada. A cada peça nova, a desconfiança se transformava em necessidade de descobrir a verdade. Foi então que chegou o grande festival da cidade. As ruas estavam tomadas por cores vibrantes, aromas de milho assado e música alta que ecoava por todos os cantos.
Apesar de sua resistência inicial, o milionário decidiu comparecer, movido pela necessidade de entender melhor o mundo que parecia tão familiar para a empregada. Vestiu-se com a elegância habitual, contrastando fortemente com a simplicidade alegre da multidão. A cena foi marcante. Ele, deslocado em meio àquela festa popular, observava como a empregada sorria com naturalidade, cumprimentava pessoas e parecia pertencer àquele ambiente muito mais do que à frieza da mansão. O bebê, em seus braços, ria com espontaneidade, encantado pelos sons e cores ao redor. O milionário, acostumado a ser o centro das atenções em recepções luxuosas, sentiu-se invisível. Ali, entre tambores e danças, ele percebeu que sua autoridade não tinha valor algum. Em um dos momentos da festa, algo ainda mais desconcertante aconteceu. Um dos empresários mais influentes da cidade, conhecido por sua arrogância e seletividade em relações sociais, cumprimentou a empregada com respeito evidente. Foi um gesto simples, mas que despertou murmúrios. Pessoas que raramente olhavam para funcionários agora se perguntavam qual era a verdadeira identidade daquela mulher. O milionário observava em silêncio, consumido por uma mistura de ciúmes, desconfiança e curiosidade. Naquela noite, de volta à mansão, o silêncio parecia gritar em seus ouvidos. O som distante dos tambores ainda ecoava, misturando-se às lembranças do olhar respeitoso do empresário e ao sorriso sereno da empregada. Sentou-se em sua poltrona de couro e encarou o reflexo na janela. O homem que via não parecia mais tão firme quanto antes. Havia rachaduras na máscara de poder que ele sempre sustentou. O bebê, por sua inocência, não compreendia os conflitos que se desenrolavam ao seu redor. Mas, em seus gestos simples, mostrava-o que era mais importante. Quando o milionário tentou pegá-lo para colocá-lo no berço naquela noite, a criança chorou até que a empregada apareceu. Bastou o toque dela para que o choro cessasse. Mais uma vez, o milionário ficou em segundo plano. O peso desses silêncios começou a transformá-lo. A cada dia, percebia que não poderia continuar ignorando a situação. Algo profundo conectava a empregada àquela criança, e ignorar isso seria viver em constante tormento. Porém, aceitar também exigiria enfrentar verdades que ele talvez não estivesse preparado para ouvir. O verão continuava, as noites eram quentes, e os corredores da mansão pareciam cada vez mais estreitos. O milionário sentia que estava prestes a desvendar algo que mudaria tudo. Ainda não sabia como, mas tinha certeza de que aquele choro inicial, tão carregado de emoção, era apenas o início de uma história que o obrigaria a repensar não apenas sua relação com o bebê, mas com a própria vida. A tarde caía sobre a cidade do México, tingindo o horizonte com tons dourados e avermelhados, quando a jovem médica Clara deixava o hospital após um plantão exaustivo. Seus olhos carregavam não apenas o cansaço físico, mas também o peso das escolhas que havia feito naquele dia. Um caso em especial lhe havia marcado profundamente: um morador de rua que chegará em estado crítico, vítima de um acidente, e a quem ela havia socorrido com todos os recursos possíveis, mesmo contrariando as ordens superiores que exigiam priorizar pacientes considerados mais importantes. Essa decisão custará caro, pois logo após o procedimento, a direção a chamara para uma reunião severa, onde lhe anunciaram sua demissão imediata. Clara caminhava lentamente pelas ruas, tentando assimilar o que havia acontecido. A medicina era sua vocação desde criança, um chamado que nascerá da dor de perder o pai em um hospital precário de bairro pobre, onde a falta de atendimento adequado determinará sua morte prematura. Jurara a si mesma que dedicaria a vida a salvar aqueles que mais precisassem, independentemente de quem fossem. No entanto, parecia que o sistema não estava preparado para médicos que colocassem compaixão acima das normas rígidas e interesses financeiros. Enquanto o vento frio da noite acariciava seu rosto, lágrimas discretas escorriam, e ela se perguntava se havia feito a escolha correta. Enquanto isso, na mesma noite, o homem a quem ela havia salvo recobrava lentamente os sentidos em uma maca improvisada de uma clínica popular. Seu nome era Ernesto, embora muitos nas ruas o chamassem apenas de Oviejo. Sua barba grisalha e olhar cansado escondiam uma história que poucos conheciam. Antes de viver em condições tão duras, havia sido um empresário de grande prestígio, dono de uma rede de transportes que movimentava milhões todos os meses.
Mais um erro de confiança, seguido de uma traição cruel, levará tudo por água abaixo. Perderá a família, os bens e, sobretudo, a esperança. Durante anos, vagava pelas ruas, invisível aos olhos da maioria, exceto quando era visto com desdém. Ao despertar e saber que ainda estava vivo graças à intervenção de uma médica que arriscara sua própria carreira para ajudá-lo, Ernesto sentiu algo dentro de si reacender. Era como se aquela chama de dignidade, há muito apagada, tivesse encontrado oxigênio novamente. Decidiu, ainda enfraquecido, que precisava conhecer melhor essa mulher que acreditara que sua vida valia tanto quanto a de qualquer outro. Na manhã seguinte, Clara acordou com a sensação de que havia perdido tudo. Sua pequena casa no bairro de Coyoacán parecia mais vazia do que nunca, como se refletisse o vazio em sua alma. A notícia de sua demissão já havia se espalhado entre colegas e amigos, e muitos a criticavam por sua postura considerada imprudente. Porém, outros lhe enviavam mensagens de apoio, reconhecendo sua coragem e humanidade. Clara se mantinha em silêncio, tentando encontrar sentido em meio ao caos. Caminhou até a cozinha, preparou um café forte e permaneceu sentada à mesa por longos minutos, encarando nada, até que uma batida discreta na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, deparou-se com Ernesto, apoiado em uma bengala improvisada. Seus olhos azuis, ainda marcados pelo sofrimento, transmitiam uma mistura de gratidão e dor. Clara ficou surpresa, não esperava vê-lo novamente tão cedo. Ele a cumprimentou com voz rouca, agradecendo por ter salvo sua vida. Disse que queria conversar, compartilhar algo que havia guardado por anos e que talvez pudesse mudar tudo. Relutante, mas também movida por curiosidade, Clara o convidou a entrar. Enquanto o café fumegava na mesa, Ernesto começou a contar sua história. Falou sobre a juventude promissora, a ascensão meteórica nos negócios, a confiança depositada em sócios que acabaram por traí-lo, roubando não apenas sua empresa, mas também destruindo sua reputação. Revelou que, após perder tudo, preferiu desaparecer, acreditando que jamais poderia reerguer-se. Clara ouvia com atenção, impressionada com a profundidade de sua queda. Não conseguia acreditar que aquele homem que parecia não ter nada um dia havia sido dono de tanto. Mas o que mais a surpreendeu foi quando Ernesto disse que ainda possuía documentos e informações valiosas que poderiam expor grandes nomes envolvidos em corrupção. Pessoas que, ironicamente, financiavam instituições médicas privadas como a que acabará de demiti-la. Se essas provas viessem à tona, muitas máscaras cairiam, mas ele temia pela própria vida e nunca tivera coragem de agir sozinho. Agora, porém, via em Clara alguém capaz de enfrentar a verdade sem se corromper. Clara ficou dividida. Por um lado, sentia que aquele caminho poderia ser perigoso, colocando ambos em risco. Por outro, a chama da justiça queimava forte dentro dela, e não era apenas pelo que havia perdido, mas pelo que tantas pessoas pobres continuavam perdendo diariamente. Ela sabia que se aceitasse, estaria entrando em uma luta desigual contra homens poderosos. Mas a gratidão de Ernesto e a convicção que brilhava em seus olhos lhe davam a certeza de que talvez aquele fosse o propósito que procurava. Nos dias seguintes, Ernesto e Clara passaram a se encontrar discretamente. Ele a levou a um pequeno quarto onde guardava uma caixa metálica enferrujada, escondida sob o assoalho. Dentro, havia papéis, registros contábeis e até gravações antigas que comprovavam esquemas de lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e até manipulação de licitações de hospitais. Clara ficou em choque. Era muito mais grave do que imaginava. A queda dele não havia sido fruto apenas de um erro, mas de uma conspiração arquitetada por aqueles que temiam sua honestidade. Enquanto organizavam o material, Clara começou a notar uma transformação em Ernesto. O homem abatido e derrotado que conhecera dava lugar a alguém mais firme, determinado a recuperar não apenas sua dignidade, mas também a lutar por algo maior. Aos poucos, entre conversas e confidências, uma relação de profunda confiança se estabeleceu entre os dois. Ela encontrava nele uma força inesperada, e ele via nela a coragem que há muito perderá. No entanto, sabiam que não poderiam agir de forma impulsiva. Precisavam de aliados confiáveis e de uma estratégia para revelar as verdades sem serem esmagados pelos poderosos.
Clara recorreu a um antigo colega de faculdade, Javier, agora jornalista investigativo respeitado, conhecido por não temer enfrentar os grandes. Quando lhe mostrou os documentos, Javier ficou atônito. Disse que aquele material era explosivo e que, se fosse publicado com provas suficientes, poderia derrubar não apenas empresários, mas também políticos de alto escalão. A decisão não foi simples. O medo rondava a cada passo, pois sabiam que estavam sendo vigiados. Algumas vezes, Clara notava carros estranhos estacionados próximos de sua casa, e Ernesto sentia que alguém o seguia nas ruas. Ainda assim, a convicção de que estavam no caminho certo lhes dava forças para continuar. A cada reunião com Javier, mais peças se juntavam, e o quebra-cabeça revelava um sistema de corrupção muito maior do que imaginavam. Clara já não era mais a mesma. De uma médica demitida e desiludida, transformará-se em uma mulher movida pela esperança de justiça. Ernesto, por sua vez, recuperava a dignidade perdida e redescobria o valor da própria vida. Entre eles, nascia não apenas uma aliança, mas também um vínculo profundo que transcendia a luta em que estavam envolvidos. O destino havia unido duas almas quebradas para que juntas se tornassem instrumentos de mudança. As noites seguintes se tornaram mais longas e tensas para Clara. Dormia pouco, o coração acelerava a cada vez que ouvia um carro desacelerar em frente à sua casa. O silêncio da madrugada já não trazia paz, mas sim um aviso constante de que estavam sendo observados. Ainda assim, ela não cedia. Passava horas revisando os documentos de Ernesto, organizando cada detalhe para que não houvesse brechas quando tudo viesse à tona. O peso da responsabilidade era enorme, mas dentro dela havia também uma centelha de esperança que se recusava a se apagar. Ernesto, por sua vez, mostrava-se cada vez mais firme. O homem que havia perdido tudo agora parecia mais vivo do que nunca. Quando Clara o conheceu, seus ombros estavam curvados pelo peso da derrota. Agora, caminhava com mais confiança, ainda apoiado na bengala, mas com olhar erguido e voz segura. Passava horas narrando detalhes de reuniões antigas, contratos e rostos de pessoas que ainda circulavam em cargos de poder. Clara percebia em seus olhos uma mistura de dor e alívio. Dor por reviver a queda, mas alívio por finalmente poder lutar contra aqueles que o destruíram. O jornalista Javier era peça fundamental no processo. Ele sabia que publicar algo tão explosivo exigia provas incontestáveis e cautela. Montou uma equipe discreta de confiança, que verificava cada informação. Clara acompanhava de perto, ajudando a organizar os arquivos médicos que mostravam como hospitais financiados pelos corruptos desviavam recursos que deveriam ser usados para salvar vidas. Cada documento validado era como uma peça de dominó pronta para cair e derrubar as demais. Com o tempo, Clara e Ernesto desenvolveram uma rotina secreta. Encontravam-se em cafeterias pequenas nos bairros menos movimentados, sempre mudando de lugar para evitar rastros. Falavam baixo, trocavam envelopes discretos e se despediam rapidamente. Apesar da tensão, havia entre eles uma proximidade crescente. Um carinho silencioso que surgia em olhares demorados e gestos simples, como quando Clara ajeitava o cachecol de Ernesto ou quando ele lhe oferecia um café com as mãos ainda trêmulas. Mas a pressão externa aumentava. Uma noite, Clara encontrou sua porta entreaberta ao voltar para casa. Nada havia sido levado, mas os papéis que guardava em sua escrivaninha estavam revirados. Era um aviso claro. O medo tentou tomar conta dela, mas ao pensar em todos os pacientes esquecidos pelo sistema, decidiu que não podia recuar. Contou a Ernesto, que apenas assentiu com um semblante grave. Ele sabia melhor do que ninguém até onde aqueles homens poderiam chegar para proteger seus segredos. O plano começou a tomar forma. Javier sugeriu que a publicação fosse feita de maneira internacional, envolvendo veículos de comunicação de outros países para evitar que as informações fossem censuradas localmente. Clara hesitou ao pensar no alcance que aquilo teria, mas também compreendeu que era a única forma de se protegerem. Se o mundo todo soubesse ao mesmo tempo, os poderosos não conseguiriam abafar a verdade. Ernesto, embora temesse pela segurança de Clara, apoiou a decisão. Afinal, era o momento de enfrentar os fantasmas do passado. Enquanto trabalhavam em silêncio, Clara e Ernesto se aproximavam ainda mais.
Em uma das noites frias em que revisavam documentos juntos, ele parou por um instante e segurou a mão dela. Disse que, graças a ela, havia encontrado um motivo para continuar vivo. Clara, emocionada, respondeu que ele também havia lhe mostrado que a medicina não se resumia a hospitais ou cargos, mas ao valor de cada vida. Um silêncio cheio de significados os envolveu. Não havia necessidade de mais palavras. No entanto, o perigo estava cada vez mais próximo. Javier recebeu ligações anônimas com ameaças veladas, e Clara começou a notar rostos repetidos nas ruas que frequentava. A tensão atingiu o auge quando um carro preto tentou seguir Ernesto após uma de suas saídas noturnas. Ele conseguiu despistar, mas ficou claro que não havia mais tempo a perder. Era preciso agir antes que fosse tarde. Finalmente, em uma manhã de domingo, Javier reuniu Clara e Ernesto em seu escritório. Disse que estava tudo pronto. Os documentos haviam sido autenticados, as gravações digitalizadas e as reportagens já estavam preparadas em diferentes veículos de comunicação ao redor do mundo. Assim que dessem o sinal, a publicação ocorreria simultaneamente. O impacto seria devastador, mas eles precisavam estar preparados para as consequências. Clara sentiu um frio na espinha, mas também uma onda de coragem. Ernesto respirou fundo, como se estivesse se despedindo de uma parte de si mesmo. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Caminhava de um lado para outro em sua sala, revivendo cada escolha que a levará até ali. Lembrou-se do pai, de como ele sonhava em ver uma saúde pública digna. Lembrou-se de cada paciente humilde que atendeu, dos olhares de desespero e de esperança. E lembrou-se de Ernesto, que, mesmo quebrado, carregava dentro de si a verdade capaz de mudar destinos. Entendeu que não havia mais volta. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas um novo capítulo em suas vidas. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a cidade, Javier apertou o botão que liberava as reportagens para o mundo. Em questão de minutos, manchetes explodiram nas telas: corrupção em hospitais, desvio de verbas públicas, empresários e políticos de renome envolvidos em esquemas milionários. As redes sociais foram inundadas com indignação. Pessoas saíam às ruas para protestar. A verdade que tentaram enterrar finalmente vinha à tona. Clara acompanhava tudo pela televisão, o coração acelerado. Sentia-se orgulhosa, mas também apreensiva. Sabia que a guerra apenas começara. Ernesto, sentado ao seu lado, deixou lágrimas caírem silenciosamente. Não eram de dor, mas de libertação. Depois de tantos anos vivendo como sombra, finalmente via justiça sendo feita. Olhou para Clara e disse que agora poderia morrer em paz, mas ela imediatamente o repreendeu, afirmando que ainda tinham muito a viver e que sua luta apenas começara. A repercussão foi tão grande que rapidamente autoridades internacionais exigiram investigações. Muitos nomes poderosos foram convocados para prestar depoimento. Alguns fugiram, outros foram presos. A sociedade mexicana se agitava como não se via há anos. E no centro de tudo isso estavam Clara e Ernesto, mesmo que seus nomes não fossem divulgados publicamente no início. Mas nem tudo era vitória. O perigo não desapareceu. As pessoas denunciadas tinham aliados dispostos a tudo. Clara precisou se mudar temporariamente para um local seguro, enquanto Ernesto passou a ser protegido por amigos de. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Javier. Viviam escondidos, mas sabiam que haviam feito a escolha certa. A cada notícia de prisão, a cada hospital investigado, sentiam que sua dor se transformava em propósito. Com o passar dos meses, Clara foi redescoberta pela opinião pública. Um vazamento revelou sua demissão injusta e o motivo que a levará a agir. Para muitos, tornou-se símbolo de coragem e humanidade. Grupos de médicos e estudantes passaram a citá-la como exemplo, e manifestações pediam sua reintegração ao hospital. A direção, pressionada e temendo perder ainda mais credibilidade, ofereceu-lhe o cargo de volta. Mas Clara recusou.
Disse que não queria mais estar em um sistema corrompido. Queria construir algo novo, onde vidas viessem antes do lucro. Ernesto, inspirado por sua força, começou a recuperar laços com antigos amigos honestos do passado. Alguns o receberam de braços abertos, dispostos a ajudá-lo a reerguer-se. Ainda que não tivesse mais a fortuna de outrora, encontrava agora uma riqueza muito maior no respeito de quem acreditava na verdade. A relação entre Clara e Ernesto também floresceu. Não era apenas uma aliança contra a corrupção, mas um sentimento genuíno que surgira da admiração mútua e da dor compartilhada. Caminhavam juntos pelas ruas discretas, de mãos dadas, como duas almas que haviam encontrado consolo uma na outra. No fundo, ambos sabiam que ainda havia muito a enfrentar. A luta contra a injustiça nunca terminaria de verdade. Mas também sabiam que não estavam mais sozinhos. A chama que haviam acendido iluminava não apenas suas vidas, mas a de muitos outros que, inspirados por sua coragem, decidiram não se calar diante da opressão. E assim, entre cicatrizes e esperanças, Clara e Ernesto seguiram adiante. Não como vítimas de um sistema corrupto, mas como símbolos de que a verdade, mesmo quando esmagada por mentiras, sempre encontra um caminho para renascer. Com a repercussão das denúncias, Clara e Ernesto finalmente começaram a sentir os primeiros sinais de alívio. O mundo parecia despertar para a realidade que antes tentavam esconder, e embora ainda existissem ameaças, a pressão pública funcionava como escudo contra retaliações. Ernesto começou a perceber que, após anos de isolamento, não precisava mais carregar sozinho os fardos da vida. Clara, com sua determinação silenciosa, provava que coragem não dependia de títulos ou dinheiro, mas de ação. A mansão que antes simbolizava poder e solidão, agora era um local de reconstrução. Ernesto iniciou um processo lento de reintegração social, reconstruindo alianças antigas com empresários honestos e líderes comunitários que sempre acreditaram em sua integridade. Ele passou a visitar instituições de caridade e hospitais públicos, mas de forma discreta, preferindo agir nos bastidores para garantir que recursos chegassem a quem realmente precisava. O dinheiro já não era o principal objetivo, o verdadeiro ganho estava em reconstruir confiança e proporcionar oportunidades àqueles que, como ele, haviam sido esquecidos pelo sistema. Clara dedicava-se à criação de uma clínica comunitária, voltada para o atendimento de famílias de baixa renda. Cada paciente atendido era uma vitória silenciosa, cada sorriso devolvido uma confirmação de que sua vocação não havia sido em vão. Apesar da exaustão, ela encontrava energia na presença de Ernesto, que frequentemente acompanhava suas visitas, participando de reuniões com líderes locais e oferecendo suporte logístico. Juntos, formavam uma equipe improvável, mas sólida, movida por objetivos comuns e pela experiência compartilhada da luta contra a injustiça. A empatia da empregada que cuidava do bebê começou a ser notada por todos na mansão. Sua dedicação, que antes era interpretada apenas como afeto, agora mostrava-se essencial para o equilíbrio emocional do lar. Ela auxiliava Clara na rotina com a criança, transmitindo uma segurança que Ernesto, mesmo com todo o seu poder e experiência, não conseguia proporcionar sozinho. Cada gesto dela parecia natural, mas carregava o peso de um passado que lentamente se revelava, e havia uma ligação familiar distante com Ernesto, uma conexão que explicava a confiança mútua e a facilidade com que a criança se apegava a ela. O bebê crescia em meio a este ambiente de cuidado e segurança, absorvendo a alegria das pequenas vitórias de cada dia. Seu riso se tornou uma presença constante na mansão, capaz de dissolver tensões e unir todos em momentos de ternura. Ernesto, que inicialmente se sentirá ameaçado pelo vínculo que a empregada desenvolvera com o filho, passou a compreender que aquele afeto não diminuía seu papel de pai, mas o fortalecia. Aprendeu a observar sem interferir, a participar sem controlar e a confiar, uma lição que a vida lhe ensinava de forma gradual e intensa. Uma das pequenas reviravoltas ocorreu quando Clara descobriu que alguns documentos adicionais, esquecidos em uma caixa antiga de Ernesto, continham informações sobre doações legítimas feitas para hospitais públicos, mas que haviam sido manipuladas por intermediários corruptos. Esse achado permitiu que ela começasse a reconstruir processos administrativos que antes eram ineficazes, garantindo que o dinheiro realmente chegasse às mãos de quem precisava. Essa vitória trouxe esperança e reforçou sua crença de que ações humanas, mesmo em pequena escala, podem transformar vidas. No entanto, o caminho não era linear.
Durante uma inspeção em uma das antigas propriedades de Ernesto, descobriram que parte do patrimônio havia sido ocupada por herdeiros de antigos parceiros de negócios, pessoas que acreditavam ter direito sobre terrenos e edifícios. Essa situação gerou conflitos legais que exigiam atenção cuidadosa e diplomática. Clara atuou ao lado de Ernesto, ajudando a organizar documentos históricos e testemunhos que comprovassem a posse legítima. A resolução não foi rápida e exigiu paciência, negociações e concessões estratégicas, mas a determinação da dupla prevaleceu. Enquanto isso, o relacionamento entre Clara e Ernesto florescia de maneira sutil e profunda. Não havia pressa nem dramatização, cada gesto, cada olhar, cada conversa mostrava uma cumplicidade construída a partir da confiança mútua e do respeito pelos limites de cada um. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizavam medicamentos para a clínica, Ernesto olhou para Clara e disse que ela havia transformado a sua vida. Ela respondeu que também ele havia transformado a dela, despertando nela um propósito que ia além da medicina, algo que envolvia coração, coragem e compaixão. Uma reviravolta média surgiu quando um antigo sócio de Ernesto, agora em busca de reconciliação, aproximou-se oferecendo ajuda financeira para a clínica comunitária. A princípio, Clara hesitou, lembrando-se das traições do passado. Ernesto também se mostrou cético, temendo armadilhas. Contudo, após uma análise cuidadosa, perceberam que a proposta era genuína e poderia ampliar significativamente o alcance da clínica. A decisão de aceitar não foi fácil e exigiu que ambos superassem ressentimentos antigos, mas a consequência foi positiva e puderam expandir o atendimento, adquirindo equipamentos modernos e contratando mais profissionais para atender famílias que antes dependiam de longas esperas e recursos escassos. A vida na mansão ganhou ritmo e intensidade. As manhãs eram ocupadas com reuniões e visitas, as tardes com planejamento estratégico e a noite com momentos de lazer e descanso. Cada vitória vinha com um preço. Clara muitas vezes sentia o cansaço extremo, Ernesto lidava com pressões legais e sociais, e a empregada, ainda que silenciosa, carregava o peso de manter o bebê seguro em meio a toda a complexidade da rotina. Mas juntos, formavam uma rede de apoio que fortalecia a todos. Outra grande reviravolta ocorreu quando um evento público em que Ernesto seria homenageado como exemplo de honestidade e superação quase foi sabotado. A equipe percebeu tentativas de manipulação na lista de convidados e nas apresentações programadas. Com agilidade, reorganizaram a cerimônia, evitando constrangimentos e garantindo que a homenagem ocorresse com sucesso. Esse episódio reforçou a necessidade de vigilância constante, mas também mostrou que, com planejamento e união, poderiam superar obstáculos significativos. Enquanto Clara e Ernesto lidavam com essas questões, a vida pessoal também se entrelaçava com os desafios profissionais. O bebê começou a dar os primeiros passos, e a empolgação da criança trouxe momentos de leveza à mansão. Cada tropeço, cada risada, cada abraço improvisado transformava o lar em um espaço de amor e segurança. Ernesto, que antes se via como um homem isolado e rígido, agora aprendia a se alegrar com pequenas conquistas, descobrindo a beleza de viver em família. Um obstáculo médio apareceu quando autoridades locais exigiram auditorias adicionais na propriedade de Ernesto, levantando questionamentos sobre doações e pagamentos antigos. Clara trabalhou incansavelmente para preparar relatórios detalhados, consultando contadores e advogados de confiança. Essa fase foi desgastante, mas consolidou a transparência que eles buscavam demonstrar. Ernesto, em momentos de vulnerabilidade, admitia temores sobre possíveis represálias, mas Claro lembrava de que a verdade era seu maior aliado. No meio desse turbilhão, surgiram pequenos gestos de felicidade que reforçavam a importância de cada escolha. Um dia, enquanto passeavam pelo bairro de Coyoacán, o bebê reconheceu a música de rua que havia ouvido na infância, e começou a dançar entre os transeuntes. O sorriso espontâneo da criança contagiou todos ao redor, lembrando Clara e Ernesto de que, apesar das dificuldades, haviam construído algo real e genuíno. Cada desafio superado ganhava significado diante daqueles momentos de pura alegria. Uma das grandes reviravoltas ocorreu quando Ernesto descobriu que a conexão da empregada com sua família não era mera coincidência. Documentos antigos revelaram que ela era sobrinha de um amigo de infância que havia cuidado de sua família em tempos de dificuldades, protegendo segredos e garantindo que certas tradições fossem mantidas vivas.
Essa descoberta mudou tudo e não apenas fortalecia a confiança em quem cuidava do bebê, mas também explicava o vínculo instintivo que se formara. A revelação trouxe alívio e consolidou laços que antes pareciam apenas circunstanciais. Enquanto isso, Clara enfrentava um dilema pessoal, a possibilidade de assumir a direção de uma nova clínica, maior e mais estruturada, que poderia salvar ainda mais vidas, mas que exigiria mudança para outra cidade. A decisão era dolorosa, pois significava deixar Ernesto e o bebê temporariamente, e reorganizar a rotina estabelecida na mansão. Ernesto, percebendo a dificuldade dela, incentivou a seguir seu instinto, mostrando que apoio e amor não dependiam de presença física constante, mas de confiança e parceria. Nos meses seguintes, a clínica foi inaugurada com sucesso. Pacientes de toda a cidade começaram a chegar, trazendo histórias de esperança e gratidão. Clara, mesmo enfrentando jornadas exaustivas, sentia que cada esforço valia a pena. Ernesto acompanhava de perto, oferecendo suporte financeiro e estratégico, mas também emocional, garantindo que a união entre eles se fortalecesse a cada desafio superado. Por fim, uma última reviravolta trouxe alegria e surpresa. Durante uma visita à comunidade local, Ernesto recebeu uma carta inesperada. Antigos aliados da família reconheceram erros passados e ofereceram reconciliação, incluindo a devolução parcial de propriedades e recursos. Essa reconciliação não apenas trouxe estabilidade financeira, mas também um fechamento simbólico para anos de incertezas e sofrimentos. Ernesto e Clara, ao lado da empregada e do bebê, celebraram silenciosamente, compreendendo que haviam superado não apenas obstáculos externos, mas também internos. O bebê crescia saudável e feliz, cercado de amor e atenção, símbolo de esperança e renovação. Ernesto aprendia, dia após dia, que poder e riqueza eram efêmeros, mas a dedicação, a coragem e o amor permaneciam. Clara descobria que vocação e compaixão eram forças capazes de transformar vidas inteiras, e que cada escolha feita com integridade sempre encontraria seu caminho. A mansão, antes silenciosa e fria, agora vibrava com risos, passos e conversas cheias de calor humano. Juntos, Ernesto, Clara, a empregada e o bebê construíram um lar baseado em confiança, amor e propósito. Cada obstáculo superado, cada pequena vitória, cada reviravolta inesperada contribuiu para consolidar uma história de redenção e esperança. A vida, antes marcada por dor, injustiça e solidão, agora oferecia oportunidades reais de felicidade, e todos aprendiam que o verdadeiro valor está na coragem de enfrentar o desconhecido e na capacidade de transformar a adversidade em crescimento. O inverno chegava à cidade do México trazendo um frio cortante que fazia as ruas estreitas de Coyoacán parecerem ainda mais silenciosas e introspectivas. Clara, mesmo agasalhada, sentia o vento frio penetrando suas roupas enquanto caminhava para visitar uma nova ala da clínica que estava ajudando a organizar. Cada passo era acompanhado da lembrança do quanto havia evoluído desde que conhecera Ernesto. A medicina continuava sendo sua paixão, mas agora carregava a força de uma luta muito maior, a reconstrução da justiça e a garantia de cuidados dignos para todos. Ernesto, apesar de seu estado de saúde ainda delicado devido aos anos de privações, mostrava energia renovada. Sua rotina agora incluía reuniões com advogados, planejamento estratégico da clínica comunitária e visitas a antigos parceiros de negócios que haviam demonstrado interesse em colaborar. Ele observava Clara com admiração, percebendo não apenas sua inteligência e dedicação, mas também a forma como conseguia lidar com as adversidades sem perder a compaixão que a definia. Era uma combinação rara de força e empatia que, a cada dia, o inspirava. Uma reviravolta pequena ocorreu quando um pequeno grupo de vizinhos próximos à clínica começou a protestar contra o movimento de pacientes vindos de áreas mais distantes, alegando que o bairro ficaria sobrecarregado. Clara e Ernesto precisaram agir com diplomacia, organizando uma reunião comunitária para ouvir os vizinhos e explicar o impacto positivo da clínica. A situação, que inicialmente parecia um obstáculo, acabou fortalecendo a reputação de ambos, mostrando que seu compromisso com a comunidade era genuíno e sensível às necessidades locais. Enquanto isso, a empregada que cuidava do bebê continuava desempenhando um papel crucial. Cada rotina diária com a criança se tornava um momento de aprendizado e carinho, e Clara passava longas horas observando a dedicação dela, percebendo a importância do vínculo emocional estabelecido.
A confiança que Ernesto depositava na jovem aumentava a cada dia, reforçando que algumas conexões humanas não podiam ser explicadas apenas pela lógica, mas sim pelo coração. O bebê, crescendo saudável e curioso, tornou-se uma presença constante de alegria na mansão. Suas risadas preenchiam os corredores, quebrando a rigidez e a formalidade que muitas vezes envolviam Ernesto. A criança parecia instintivamente compreender a importância de cada gesto e palavra, e seu vínculo com Clara e a empregada demonstrava como amor e cuidado podem ser mais impactantes do que qualquer riqueza ou poder. Uma reviravolta média surgiu quando Ernesto recebeu um convite inesperado para participar de um fórum de líderes empresariais, onde sua história seria apresentada como exemplo de resiliência e honestidade. Inicialmente, hesitou. Temia que sua vida pessoal e a exposição pública pudessem trazer riscos novamente. Clara, no entanto, o incentivou, lembrando-o de que a coragem envolvia enfrentar medos, e que sua experiência poderia inspirar mudanças significativas em outras pessoas. Após reflexão, Ernesto aceitou, compreendendo que era um passo necessário para consolidar sua nova fase de vida. Enquanto se preparavam para o fórum, a tensão aumentava. A equipe de segurança de Ernesto notou movimentações suspeitas em torno de sua residência e possíveis tentativas de vigilância. Clara sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, não apenas pela segurança de Ernesto, mas também pela proteção do bebê e de toda a estrutura que haviam construído juntos. A experiência anterior mostrava que, mesmo quando se alcança sucesso, o mundo nunca deixa de apresentar desafios inesperados. Durante a viagem ao fórum, Ernesto e Clara compartilharam momentos de vulnerabilidade que aprofundaram ainda mais a confiança entre eles. No voo, Ernesto falou sobre o medo que sentirá ao perder tudo anos atrás, sobre a solidão que o acompanhará e sobre como a presença de Clara e da empregada havia mudado sua perspectiva de vida. Clara, emocionada, revelou que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas desde a demissão, sentia que nunca estivera tão viva quanto agora. Esses diálogos silenciosos fortaleciam o vínculo entre eles, transformando a parceria em algo muito além de interesses ou responsabilidades. No fórum, a presença de Ernesto causou impacto imediato. Sua história de recuperação e honestidade conquistou não apenas aplausos, mas também o respeito de pessoas influentes que poderiam colaborar com suas iniciativas sociais. Foi nesse contexto que surgiu uma reviravolta grande. Um antigo colega de Ernesto, que havia se afastado durante anos por diferenças nos negócios, se aproximou publicamente, oferecendo apoio direto para a clínica e propondo parcerias estratégicas que poderiam ampliar o alcance das ações de Ernesto e Clara. Essa oferta inesperada representava uma oportunidade única, mas também exigia cuidado, pois envolvia confiar novamente em alguém do passado. Enquanto ajustavam os detalhes dessa nova parceria, um obstáculo surgiu quando autoridades locais questionaram a legalidade de parte das doações recebidas. Era necessário apresentar documentação detalhada, testemunhos e provas de que os recursos estavam sendo utilizados de maneira correta e transparente. Clara assumiu a liderança na preparação desses documentos, utilizando cada experiência anterior para demonstrar que a clínica funcionava com integridade total. A tensão era alta, mas a dedicação e o planejamento cuidadoso garantiram que as autoridades reconhecessem a legitimidade do projeto. Em paralelo, a vida familiar continuava a se fortalecer. O bebê demonstrava habilidades precoces para a comunicação, expressando suas vontades de maneira clara e cativante. A empatia da empregada e a paciência de Clara e Ernesto criavam um ambiente seguro e estimulante. Cada conquista da criança, cada palavra pronunciada, cada passo dado, era celebrado como uma vitória compartilhada, reforçando a importância de amor, cuidado e atenção constante. Uma reviravolta média aconteceu quando uma reportagem internacional destacou a clínica como modelo de gestão ética e eficiente em meio a um sistema de saúde muitas vezes negligente. Essa visibilidade trouxe não apenas reconhecimento, mas também doações e convites para palestras. Clara e Ernesto perceberam que seu trabalho poderia inspirar mudanças em escala maior, mas também que precisavam manter discrição e cautela para proteger a criança e os colaboradores. A fama repentina trouxe desafios que exigiam equilíbrio entre exposição e privacidade. No âmbito emocional, Ernesto começou a refletir sobre seu próprio passado, percebendo que muitas das dores que sentirá poderiam ser transformadas em aprendizado para outras pessoas.
A empatia que desenvolvera ao longo do tempo passou a ser sua principal ferramenta de liderança e influência. Clara observava essa transformação e compreendia que, ao lado dela, Ernesto encontrara forças para ressignificar cada ferida, cada queda e cada momento de incerteza. Outra grande reviravolta ocorreu quando Ernesto foi convidado a participar de um projeto para reconstruir um antigo hospital, agora destinado a atender comunidades carentes. Inicialmente, hesitou, lembrando-se da experiência traumática que o afastara da vida empresarial e social por tanto tempo. Clara, no entanto, o apoiou incondicionalmente, reforçando que esta era uma oportunidade de concretizar a justiça e oferecer recursos a quem realmente precisava. Após ponderação, Ernesto aceitou, transformando o projeto em um símbolo de recuperação e esperança para toda a comunidade. Enquanto as obras do hospital avançavam, Clara lidava com a logística da clínica e com a formação de novos profissionais que se juntavam ao projeto. Cada contratação envolvia avaliação rigorosa de competência técnica, ética e compromisso com o próximo. A dedicação da equipe refletia o compromisso de Clara e Ernesto em garantir que a saúde fosse um direito real, acessível e humano. Pequenos obstáculos, como atrasos na entrega de materiais ou ajustes em contratos, eram superados com paciência, negociação e criatividade. Durante uma visita a uma das áreas em construção, Ernesto observou a empolgação da comunidade ao ver o hospital ganhar forma. Crianças corriam pelo terreno, adultos discutiam detalhes com os engenheiros, e a presença de Clara trazia ordem e segurança. Foi nesse momento que ocorreu uma reviravolta pequena, mas significativa. Um grupo de voluntários locais decidiu oferecer suporte permanente à clínica e ao hospital, trazendo não apenas mão de obra, mas também recursos adicionais e entusiasmo contagiante. Essa iniciativa inesperada fortaleceu o projeto e mostrou que a união da comunidade podia superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A vida familiar também experimentava novas descobertas. O bebê, agora mais ativo e comunicativo, começava a desenvolver interesses próprios, escolhendo brinquedos, interagindo com vizinhos e demonstrando curiosidade natural pelo mundo ao redor. Clara e Ernesto aprendiam diariamente com a criança, percebendo que pequenos gestos e experiências cotidianas eram tão valiosos quanto as grandes conquistas sociais. A empatia, a paciência e a observação se tornaram ferramentas essenciais para a criação de um ambiente saudável e inspirador. Uma reviravolta média surgiu quando uma antiga rival de Ernesto, que questionava sua integridade, procurou meios de desacreditá-lo publicamente. A estratégia incluía a manipulação de informações e tentativas de minar a confiança da comunidade. Clara e Ernesto reagiram com transparência, apresentando provas documentais e testemunhos de beneficiários do projeto. A situação exigiu habilidade e paciência, mas o resultado consolidou ainda mais a credibilidade de Ernesto e Clara, mostrando que a verdade, mesmo diante de ataques, sempre encontra espaço para prevalecer. Enquanto isso, pequenos momentos de felicidade e intimidade aconteciam na mansão. Jantares simples, conversas ao redor do fogo, passeios pelo bairro e até mesmo momentos silenciosos observando o pôr do sol se tornaram preciosos. Ernesto aprendia que a verdadeira riqueza estava na qualidade das relações, na confiança construída ao longo do tempo e na alegria compartilhada com aqueles que mais importavam. Clara, por sua vez, reconhecia que coragem e compaixão juntas eram capazes de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. A cada obstáculo superado, a cada pequena vitória, a sensação de propósito crescia. O bebê, agora capaz de articular pequenas frases, trazia à mansão um sentimento constante de renovação e esperança. Ernesto, que antes se via como um homem marcado pela perda, agora compreendia que a vida oferecia oportunidades de recomeço, e que cada ação, mesmo a menor, podia gerar impacto significativo. Clara sentia-se fortalecida por ver que seu trabalho ia além da medicina, influenciando vidas, construindo o futuro e transformando dor em ação concreta. A grande reviravolta final do capítulo ocorreu quando Ernesto e Clara foram convidados para uma cerimônia de reconhecimento internacional, onde seriam homenageados por suas contribuições à comunidade e à saúde pública. A notícia chegou em meio a uma rotina intensa de trabalho, mas trouxe alegria genuína. Era a validação de anos de esforço, coragem e dedicação. A cerimônia simbolizava mais do que reconhecimento pessoal, era um marco para todos que haviam confiado, acreditado e se engajado na transformação que a verdade e a empatia podiam gerar.
A primavera começou a colorir a cidade do México com tons vibrantes de flores e árvores em flor. As ruas de Coyoacán ganhavam vida com aromas de café fresco e pão recém-assado, enquanto Clara caminhava até a clínica para uma manhã de visitas e verificações. Cada passo lembrava a do quanto haviam conquistado, mas também da responsabilidade que ainda carregavam. O sucesso alcançado não eliminava os desafios, cada vitória exigia atenção contínua e dedicação constante. Ernesto observava a movimentação da clínica de seu escritório improvisado, acompanhando relatórios, recebendo ligações de parceiros e mantendo contato com a equipe da obra do hospital. Seus olhos brilhavam com a energia que havia redescoberto em sua vida. Apesar da fragilidade física em algumas manhãs, a presença constante ao lado de Clara e do bebê reforçava a sua determinação. Cada detalhe observado e cada decisão tomada fortalecia a sensação de propósito que crescia dentro dele. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um fornecedor importante atrasou a entrega de medicamentos essenciais. Esse atraso ameaçava comprometer a rotina de atendimento e colocar pressão sobre a equipe médica. Clara precisou reorganizar horários, comunicar pacientes e negociar novas datas com fornecedores alternativos. Apesar do estresse, a situação demonstrou a resiliência da equipe e reforçou a importância de planejamento e flexibilidade. A solução exigiu criatividade e cooperação, consolidando ainda mais a confiança entre todos os envolvidos. O bebê, cada vez mais ativo e atento ao ambiente ao redor, tornou-se uma presença essencial na mansão e na clínica. Sua curiosidade era contagiante, despertando sorrisos e alegria até nos momentos mais tensos. A empatia e o carinho da empregada continuavam a ser fundamentais, garantindo que a criança crescesse com segurança e confiança, enquanto Clara e Ernesto se dedicavam aos desafios externos. O vínculo entre os quatro reforçava a ideia de que família não era apenas laço de sangue, mas compromisso, cuidado e presença constante. Um obstáculo médio surgiu quando autoridades municipais exigiram relatórios detalhados sobre a origem de parte dos recursos destinados ao hospital em construção. A burocracia parecia interminável e a pressão intensa. Clara assumiu a tarefa de compilar toda a documentação, revisando contratos antigos, comprovantes e correspondências para provar a legalidade e transparência do projeto. Ernesto a apoiava moralmente, lembrando-a de que cada desafio superado consolidava a credibilidade de seu trabalho. A resolução exigiu paciência, habilidade e atenção a detalhes que muitas vezes pareciam triviais, mas que tinham impacto direto no resultado final. Enquanto trabalhavam nesses detalhes, uma reviravolta média ocorreu quando antigos aliados de Ernesto, que haviam se afastado por conflitos passados, ofereceram ajuda inesperada na organização da cerimônia internacional de reconhecimento. Essa colaboração trouxe não apenas recursos materiais, mas também experiência e contatos estratégicos que ampliaram o alcance do projeto. Aceitar a ajuda exigiu superar desconfianças antigas, mas o resultado mostrou que a união de esforços, mesmo vindos de fontes inesperadas, podia gerar oportunidades significativas. A rotina diária era intensa. Clara coordenava a clínica, supervisionava a equipe e cuidava do bebê em momentos de folga. Ernesto, além de monitorar as obras e parcerias, dedicava tempo a estudar novos métodos de gestão e aprimoramento social. A vida parecia um equilíbrio constante entre desafios profissionais e momentos pessoais de ternura. Cada vitória era sentida com intensidade, mas também acompanhada de cansaço físico e emocional, lembrando-os de que nada era conquistado sem esforço contínuo. O bebê começou a manifestar um talento especial para a música, reagindo de forma intensa a instrumentos e melodias. Observando isso, Clara sugeriu atividades culturais dentro da clínica, trazendo músicos locais e promovendo pequenos concertos para pacientes e voluntários. Essa iniciativa não apenas encantou a criança, mas também fortaleceu os laços com a comunidade, mostrando que saúde e cultura caminham lado a lado, promovendo bem-estar e desenvolvimento humano. Uma reviravolta grande surgiu quando um jornalista internacional procurou Ernesto para uma entrevista detalhada sobre sua trajetória e as iniciativas sociais que liderava. A entrevista tinha potencial de expor detalhes delicados da vida pessoal e familiar, colocando a segurança do bebê em risco caso fosse mal interpretada ou vazasse informações confidenciais. Clara e Ernesto precisaram estabelecer regras claras sobre o que poderia ser compartilhado, preparando respostas cuidadosas e estratégicas.
A decisão exigiu coragem e reflexão, mas garantiu que a mensagem de integridade e esperança fosse transmitida com segurança. Durante a preparação da entrevista, Ernesto revelou a Clara momentos de vulnerabilidade. Falou sobre o medo de perder o bebê em meio à exposição e sobre a ansiedade que sentia ao lidar com antigos rivais que ainda buscavam poder. Clara ouviu atentamente, oferecendo apoio emocional e sugestões práticas para minimizar riscos. Essa troca fortalecia não apenas a parceria profissional, mas também o vínculo afetivo entre eles, mostrando que amor e confiança podiam ser construídos mesmo em meio às maiores pressões. Enquanto a cidade se preparava para a cerimônia de reconhecimento, pequenos obstáculos continuavam a surgir. Uma greve inesperada de trabalhadores do setor de transporte atrasou equipamentos essenciais para o hospital, exigindo reorganização logística. Clara e Ernesto precisaram negociar com sindicatos, encontrar rotas alternativas e gerenciar a comunicação com a comunidade e equipe médica. Cada solução demandava esforço conjunto e criatividade, reforçando que sucesso era fruto de dedicação contínua e capacidade de adaptação. O bebê, cada vez mais independente, começou a interagir com voluntários e crianças da comunidade, desenvolvendo empatia e socialização. Esses momentos eram testemunhados por Clara e Ernesto como sinais de que estavam construindo um ambiente seguro, estimulante e afetuoso. A presença da criança fortalecia a missão de ambos, lembrando-os de que cada decisão tomada tinha impacto direto não apenas no presente, mas no futuro de várias gerações. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma parceria com uma ONG internacional trouxe recursos adicionais para a capacitação de profissionais da clínica. Essa colaboração ampliou o alcance dos serviços e permitiu a realização de workshops educativos para famílias e crianças. Clara percebeu que a educação complementar e a conscientização social poderiam gerar mudanças duradouras na comunidade, fortalecendo ainda mais seu compromisso com a causa. Ao longo dos meses seguintes, Ernesto passou a integrar conselhos consultivos de instituições sociais, promovendo melhorias em políticas públicas de saúde. Sua experiência de vida, combinada com a capacidade de liderança e visão ética, transformavam em referência nacional e internacional. Clara o acompanhava em cada passo, oferecendo suporte estratégico e emocional, garantindo que decisões importantes fossem tomadas com base na ética, transparência e benefício coletivo. Uma reviravolta média surgiu quando a saúde de Ernesto apresentou sinais de fragilidade devido ao desgaste físico acumulado. Uma visita médica recomendou repouso absoluto por alguns dias, exigindo que Clara assumisse maior responsabilidade sobre a clínica e sobre a supervisão das obras do hospital. A situação foi um teste para ambos, e Ernesto precisava confiar plenamente na competência e no julgamento de Clara, enquanto ela precisava conciliar responsabilidades profissionais e familiares. A experiência reforçou ainda mais o respeito e a admiração que sentiam um pelo outro. Durante o período de repouso de Ernesto, Clara encontrou maneiras de manter tudo funcionando sem comprometer a qualidade do serviço. Organizou turnos, treinou líderes de equipe e implementou sistemas de monitoramento remoto para garantir que cada paciente recebesse atenção adequada. Essa fase, embora desgastante, provou que a parceria entre eles era sólida e que a confiança mútua podia superar desafios inesperados. Uma grande reviravolta aconteceu quando um grupo de antigos funcionários que haviam se afastado do hospital veio oferecer colaboração voluntária. Eles trouxeram experiência, conhecimento e disposição para trabalhar sem remuneração imediata, motivados apenas pelo desejo de contribuir para a transformação social. Essa iniciativa inesperada fortaleceu ainda mais a clínica e o hospital em construção, mostrando que a integridade e a dedicação de Clara e Ernesto inspiravam outras pessoas a se engajar. A vida familiar na mansão continuava a ser fonte de alegria e aprendizado. O bebê demonstrava inteligência, curiosidade e sensibilidade, reagindo de maneira intensa a estímulos artísticos, musicais e literários. A empatia da empregada, combinada com a atenção constante de Clara e Ernesto, proporcionava um ambiente seguro, acolhedor e educativo. Cada conquista da criança era celebrada como um triunfo conjunto, refletindo a importância de criar laços afetivos sólidos e um ambiente harmonioso. Um obstáculo médio surgiu quando a equipe da clínica identificou um erro em relatórios financeiros que poderia gerar questionamentos legais. Clara precisou revisar cada documento, entrevistar responsáveis e corrigir inconsistências, garantindo que tudo estivesse em conformidade com normas e regulamentos.
O trabalho exigiu dedicação intensa, mas a correção bem-sucedida reforçou a confiança das autoridades e consolidou a reputação de transparência da clínica. Enquanto isso, Ernesto começou a planejar projetos de longo prazo, visando expansão de serviços, integração de tecnologia e parcerias internacionais. Clara, como sempre, colaborava estrategicamente, sugerindo soluções baseadas em experiência prática e conhecimento da comunidade. A visão conjunta fortalecia a possibilidade de transformar o trabalho em algo sustentável, eficiente e capaz de impactar vidas de forma duradoura. Pequenas reviravoltas emocionais aconteciam diariamente. O bebê começava a manifestar sinais de empatia avançada, oferecendo brinquedos a outras crianças ou mostrando preocupação quando alguém estava triste. Esses momentos enchiam Clara e Ernesto de orgulho, lembrando-os de que cada gesto de amor, cuidado e atenção tinha impacto profundo na formação do caráter e na construção de um futuro mais humano. Finalmente, a grande reviravolta do capítulo ocorreu quando Ernesto recebeu a notícia de que o hospital e a clínica seriam oficialmente reconhecidos por autoridades nacionais como modelos de gestão e serviço social. Essa validação consolidava anos de esforço, paciência e coragem, trazendo reconhecimento público, apoio institucional e reforço financeiro. Para Clara e Ernesto, o momento representava não apenas vitória profissional, mas também a confirmação de que dedicação, integridade e amor transformam vidas e constroem legados duradouros. O verão chegou à cidade do México com calor intenso, iluminando ruas e praças de Coyoacán com cores vivas e movimento constante. As manhãs eram tomadas pelo aroma do café recém-passado e do pão fresco das padarias locais, enquanto Clara caminhava em direção à clínica, revisando mentalmente a agenda do dia. Cada reunião, cada visita e cada decisão lembrava-a de quanto haviam conquistado desde que Ernesto recomeçara sua vida. A clínica, agora referência de eficiência e empatia, era prova viva de que dedicação e compaixão podiam transformar realidades. Ernesto, sentado em seu escritório no andar superior da mansão, observava os relatórios da clínica e do hospital em construção. Seus olhos refletiam a satisfação pelo progresso alcançado, mas também a preocupação constante com cada detalhe. A vida, que antes parecia incontrolável e cheia de incertezas, agora exigia planejamento, disciplina e atenção minuciosa. Apesar do cansaço físico, Ernesto sentia-se energizado pela sensação de propósito e pelo vínculo crescente com Clara e o bebê. Uma pequena reviravolta ocorreu quando uma entrega de equipamentos médicos sofreu atraso devido a problemas de transporte. Clara precisou reorganizar a agenda da clínica e redistribuir tarefas para garantir que nenhum paciente fosse prejudicado. A situação, embora frustrante, mostrou a resiliência da equipe e reforçou a importância de planejamento antecipado e comunicação clara. Cada desafio superado reforçava a confiança de Ernesto e Clara em suas próprias capacidades e na colaboração da equipe. Enquanto isso, o bebê continuava a crescer saudável e curioso, encantando todos com seu entusiasmo e inteligência precoce. A empatia da empregada era fundamental para o desenvolvimento emocional da criança, criando um ambiente seguro e estimulante. Clara observava atentamente cada interação, percebendo que a criança absorvia não apenas cuidados físicos, mas também valores de compaixão, gentileza e colaboração, fundamentais para a sua formação futura. Um obstáculo médio surgiu quando um inspetor municipal solicitou documentação detalhada sobre as obras do hospital. Cada contrato, cada comprovante de doação e cada plano de execução precisavam ser revisados e organizados para garantir conformidade com as normas. Clara assumiu a tarefa, trabalhando incansavelmente para preparar relatórios completos e precisos. Ernesto oferecia apoio logístico e estratégico, assegurando que cada detalhe fosse considerado. A resolução exigiu paciência e habilidade, mas fortaleceu ainda mais a credibilidade da clínica e do hospital. Uma reviravolta média ocorreu quando antigos parceiros de Ernesto, que haviam se afastado por divergências passadas, apareceram oferecendo apoio financeiro e estratégico. A proposta exigia que Ernesto superasse desconfianças e analisasse cuidadosamente as intenções por trás da oferta. Após avaliações detalhadas, ele decidiu aceitar a colaboração, percebendo que a união de esforços poderia ampliar significativamente o impacto social dos projetos. Essa decisão, embora arriscada, trouxe resultados positivos e consolidou a expansão da clínica e do hospital. A rotina diária era intensa e exigia coordenação constante.
Clara gerenciava a equipe da clínica, supervisionava voluntários, recebia pacientes e acompanhava a evolução da criança. Ernesto, enquanto isso, mantinha contato com parceiros de negócios, monitorava a construção do hospital e participava de reuniões estratégicas. Cada desafio, desde ajustes logísticos até decisões complexas sobre recursos, exigia comunicação clara, paciência e dedicação, reforçando o valor do trabalho em equipe e da confiança mútua. O bebê, cada vez mais sociável, começou a interagir com vizinhos e crianças da comunidade, demonstrando empatia e curiosidade. Clara aproveitou esses momentos para organizar atividades educativas e culturais na clínica, integrando música, artes e leitura ao cotidiano dos pequenos pacientes. A iniciativa trouxe benefícios significativos, estimulando o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, enquanto fortalecia os laços entre a clínica e a comunidade local. Uma grande reviravolta surgiu quando Ernesto foi convidado a integrar um conselho consultivo internacional voltado para políticas públicas de saúde. A proposta era uma oportunidade de influenciar decisões que poderiam impactar milhares de vidas, mas exigia exposição e dedicação em nível global. Inicialmente, Ernesto hesitou devido às responsabilidades locais, mas Clara o encorajou, mostrando que sua experiência e ética poderiam servir como exemplo para outras comunidades. A decisão marcou um novo capítulo na vida de Ernesto, ampliando seu alcance e responsabilidade social. Durante a preparação para o Conselho Internacional, Ernesto enfrentou momentos de vulnerabilidade. Admitiu a Clara seus receios sobre não conseguir conciliar responsabilidades locais com compromissos internacionais. Clara ouviu atentamente, oferecendo apoio e sugestões práticas para organizar agendas e delegar tarefas de maneira eficiente. A conversa fortaleceu o vínculo entre ambos, mostrando que confiança, empatia e parceria são essenciais para superar desafios complexos e inesperados. Enquanto isso, a vida na mansão continuava repleta de descobertas e aprendizados. O bebê começou a demonstrar interesse por instrumentos musicais, reagindo a diferentes sons e ritmos com entusiasmo. Clara, percebendo o potencial, organizou atividades musicais na clínica, incentivando a expressão artística e o desenvolvimento sensorial das crianças. Esses momentos geravam alegria, aprendizado e integração comunitária, reforçando a importância de atividades extracurriculares para o crescimento integral das crianças. Um obstáculo médio surgiu quando uma equipe de auditores externos solicitou uma análise detalhada dos processos financeiros da clínica e do hospital. Clara e Ernesto precisaram revisar contratos, doações, relatórios de gastos e registros administrativos para garantir conformidade. O trabalho exigiu dedicação intensa e atenção a cada detalhe, mas a conclusão bem-sucedida fortaleceu a confiança da comunidade e de parceiros, consolidando a reputação de integridade e transparência da instituição. Enquanto isso, pequenos momentos de felicidade aconteciam na mansão. O bebê começou a formar palavras, demonstrando comunicação avançada para a sua idade. Cada nova expressão era celebrada por Clara, Ernesto e a empregada, fortalecendo os laços emocionais entre todos. Essas interações lembravam a todos que, mesmo diante de desafios complexos, pequenas vitórias pessoais e familiares têm um valor imenso e transformador. Uma reviravolta grande ocorreu quando Ernesto recebeu a notícia de que o hospital e a clínica seriam reconhecidos oficialmente por uma instituição internacional como modelo de gestão social e eficiência. A notícia trouxe orgulho, alegria e validação para todos os envolvidos. Esse reconhecimento não apenas consolidava o trabalho realizado, mas também atraía novos parceiros e oportunidades para expandir os serviços e beneficiar um número maior de pessoas. Para Ernesto e Clara, era a confirmação de que esforço, ética e dedicação genuína sempre encontrariam reconhecimento. Durante a celebração dessa conquista, Ernesto compartilhou com Clara suas reflexões sobre o impacto social de suas ações. Falou sobre a importância de responsabilidade, integridade e compromisso contínuo com a comunidade. Clara, emocionada, reafirmou seu propósito de continuar trabalhando para transformar vidas e oferecer oportunidades a quem mais precisava. A conversa reforçava a parceria sólida entre ambos, construída não apenas sobre confiança, mas também sobre valores compartilhados e respeito mútuo. Enquanto a cerimônia internacional se aproximava, uma reviravolta pequena ocorreu quando uma publicação digital questionou parte do histórico de Ernesto, levantando rumores infundados sobre sua conduta anterior.
Clara e Ernesto reagiram rapidamente, apresentando documentação, testemunhos e evidências que comprovavam sua integridade. A situação exigiu paciência, clareza e habilidade na comunicação, mas reforçou ainda mais a importância da transparência e da ética no trabalho de ambos. Ao mesmo tempo, a empatia e cuidado da empregada com o bebê continuavam a ser fundamentais. Cada momento compartilhado fortalecia o vínculo entre a criança e a equipe, proporcionando segurança emocional e afetiva. Clara observava atentamente, reconhecendo que o cuidado diário e consistente era tão essencial quanto qualquer conquista profissional ou social. O ambiente seguro, amoroso e estimulante era um reflexo direto da dedicação de todos que participavam da vida da criança. Outra reviravolta média aconteceu quando a comunidade local se mobilizou para apoiar a expansão da clínica, oferecendo voluntariado, doações e recursos diversos. A iniciativa demonstrava o quanto Clara e Ernesto haviam conquistado confiança e respeito. Cada gesto, por menor que parecesse, contribuía para fortalecer o impacto social do projeto e consolidar a reputação de integridade e dedicação da equipe. A participação ativa da comunidade se tornou um elemento-chave para a sustentabilidade e sucesso contínuo da clínica. Enquanto os preparativos para a cerimônia internacional avançavam, Ernesto e Clara continuavam a enfrentar desafios cotidianos. Ajustes logísticos, reuniões estratégicas e atenção constante às necessidades do bebê exigiam equilíbrio e colaboração. Cada decisão, por menor que fosse, carregava impacto direto no sucesso da clínica, na segurança da criança e na consolidação de parcerias. A vida exigia atenção plena e dedicação, mas os resultados demonstravam que esforço, paciência e ética geram transformações reais e duradouras. O bebê, cada vez mais independente, começou a interagir com crianças de diferentes idades, demonstrando liderança, empatia e curiosidade. Clara incentivava essas interações, promovendo atividades coletivas e educativas na clínica e na comunidade. Cada nova experiência fortalecia o desenvolvimento social e emocional da criança, preparando-a para compreender valores como solidariedade, colaboração e respeito ao próximo. A grande reviravolta do capítulo ocorreu quando Ernesto e Clara foram oficialmente convidados para representar a cidade do México em um evento internacional de inovação social. A notícia trouxe orgulho, validação e oportunidades de expandir ainda mais os projetos. Essa fase representava não apenas reconhecimento pessoal, mas também a chance de influenciar políticas e práticas sociais em escala global, consolidando o legado de dedicação, ética e compaixão que haviam construído juntos. O verão na cidade do México avançava, tornando os dias mais longos e quentes, com luz dourada refletindo nas fachadas coloniais de Coyoacán. Clara caminhava pelas ruas estreitas, absorvendo o ritmo da cidade, o aroma do café e das flores que decoravam as praças. A rotina da clínica estava intensa, e cada decisão que tomava parecia carregar o peso de anos de desafios superados. A presença constante de Ernesto e do bebê tornava tudo mais significativo, lembrando-a de que cada conquista era resultado de esforço coletivo e dedicação emocional. Ernesto estava no escritório, revisando relatórios financeiros e de progresso da construção do hospital. Seu olhar, embora sério, refletia satisfação. Ele sabia que cada detalhe observado e cada decisão tomada eram essenciais para garantir que os projetos prosperassem de maneira sustentável. Apesar da rotina exaustiva, sentia-se energizado pelo propósito que guiava cada ação e pela certeza de que suas decisões poderiam impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Uma pequena reviravolta surgiu quando um fornecedor local de equipamentos hospitalares atrasou a entrega de materiais essenciais para a obra. Clara precisou reorganizar cronogramas, coordenar equipes e comunicar a situação a todos os envolvidos. O desafio exigiu paciência e capacidade de adaptação, mas ao final do dia a situação foi contornada com soluções criativas e colaboração mútua. Esse episódio reforçou a importância de planejamento e confiança na equipe, mostrando que obstáculos pequenos podem se transformar em oportunidades de aprendizado. O bebê, cada vez mais observador e curioso, demonstrava habilidades surpreendentes para a idade. Cada gesto, sorriso e palavra nova despertava emoções intensas em Clara, Ernesto e na empregada que cuidava da criança com dedicação. O vínculo entre eles se fortalecia a cada momento, criando um ambiente de segurança, amor e estímulo.
Clara sentia que a criança não apenas crescia fisicamente, mas também desenvolvia valores essenciais, como empatia, curiosidade e sensibilidade. Um obstáculo médio ocorreu quando uma equipe de auditores externos solicitou documentação detalhada sobre doações e contratos da clínica e do hospital. Clara precisou revisar relatórios antigos, organizar documentos e apresentar provas de que todos os recursos estavam sendo utilizados de maneira transparente. Ernesto apoiou-a, oferecendo orientação estratégica e suporte moral. A situação exigiu paciência, organização e precisão, mas ao final consolidou ainda mais a credibilidade e confiança da comunidade, reforçando a reputação de integridade dos projetos. Enquanto isso, a empatia da empregada com o bebê continuava a ser crucial. Cada gesto de carinho, cuidado e atenção reforçava o desenvolvimento emocional da criança, permitindo que crescesse em um ambiente seguro, amoroso e estimulante. Clara observava atentamente essas interações, reconhecendo que a dedicação diária da equipe era tão fundamental quanto qualquer grande conquista ou projeto. O cuidado constante mostrava que amor e atenção eram tão poderosos quanto investimentos financeiros. Uma reviravolta média ocorreu quando um antigo parceiro de Ernesto, que havia se afastado por divergências passadas, ofereceu apoio estratégico para ampliar os projetos sociais. A proposta exigia análise cuidadosa e superação de desconfianças anteriores. Após reflexão e discussão com Clara, Ernesto decidiu aceitar a colaboração, percebendo que o trabalho conjunto poderia gerar impacto maior e consolidar os esforços da clínica e do hospital. Essa decisão trouxe novos recursos, contatos estratégicos e perspectivas inovadoras. A rotina diária continuava intensa, com Clara coordenando equipe, atendendo pacientes e acompanhando o crescimento do bebê, enquanto Ernesto supervisionava obras, negociava parcerias e revisava planos estratégicos. Cada decisão exigia atenção plena, planejamento e equilíbrio. Os obstáculos não desapareciam, mas a experiência adquirida permitia que fossem superados com criatividade, paciência e colaboração. Cada desafio se tornava uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O bebê, agora mais independente, começou a interagir com crianças da comunidade e a desenvolver interesses artísticos, especialmente em música e desenho. Clara percebeu que estimular essas habilidades era essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, assim como fortalecia os laços com a comunidade. Pequenos concertos e atividades coletivas passaram a integrar a rotina da clínica, promovendo integração e aprendizado para todos. Uma grande reviravolta ocorreu quando Ernesto foi convidado a participar de um fórum internacional sobre inovação social e desenvolvimento comunitário. A oportunidade era única, mas exigia exposição pública e compromissos internacionais que poderiam interferir nas rotinas locais. Clara apoiou a decisão, lembrando de que sua experiência e ética poderiam inspirar outras comunidades e gerar transformações significativas. A participação no fórum marcou um momento importante de reconhecimento e validação do trabalho realizado até então. Durante os preparativos para o fórum, Ernesto enfrentou momentos de vulnerabilidade. Admitiu sentir receio de não conseguir conciliar responsabilidades locais com os compromissos internacionais, e temia pelo impacto que isso poderia ter sobre a criança e a clínica. Clara ofereceu suporte emocional e soluções práticas, ajudando-o a equilibrar agendas, delegar tarefas e confiar na equipe. Essa troca fortaleceu a parceria e a confiança mútua, mostrando que colaboração e empatia são essenciais para superar desafios complexos. Enquanto a cidade se preparava para o evento internacional, pequenos obstáculos surgiam diariamente. Ajustes logísticos, atrasos em entregas e negociações de última hora exigiam atenção constante. Clara e Ernesto aprenderam a lidar com cada situação com paciência e estratégia, garantindo que a clínica e o hospital funcionassem de maneira eficiente, enquanto a criança permanecia segura e feliz. Cada desafio enfrentado reforçava a capacidade de adaptação, resiliência e liderança de ambos. O bebê, cada vez mais comunicativo e empático, começava a perceber sentimentos alheios e a reagir com gestos de cuidado. Esses momentos enchiam Clara e Ernesto de orgulho, lembrando-os de que cada ação e palavra no ambiente familiar influenciava diretamente o desenvolvimento emocional da criança. A empatia e sensibilidade que surgiam eram reflexos diretos do amor e cuidado constantes que recebia. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma publicação digital questionou a conduta anterior de Ernesto, levantando rumores infundados sobre sua reputação.
Clara e Ernesto reagiram com transparência, apresentando evidências e testemunhos que comprovavam a integridade de suas ações. O episódio exigiu paciência e habilidade na comunicação, mas fortaleceu ainda mais a confiança da comunidade e de parceiros, mostrando que verdade e ética sempre prevalecem. Enquanto isso, a vida familiar continuava cheia de descobertas e alegrias. O bebê começou a formar frases completas, expressando desejos e sentimentos de maneira clara. Cada conquista era celebrada, reforçando a importância do ambiente afetivo e do vínculo emocional. Clara e Ernesto sentiam que estavam construindo não apenas um espaço físico seguro, mas também um lar emocional que nutria aprendizado, confiança e amor. Um obstáculo médio surgiu quando um imprevisto na obra do hospital exigiu ajustes no cronograma e redistribuição de recursos. Clara e Ernesto precisaram reorganizar equipes, renegociar contratos e garantir que a qualidade das obras não fosse comprometida. A situação exigiu esforço conjunto, planejamento estratégico e paciência, mas ao final todos os desafios foram superados, consolidando a experiência e competência da equipe. Uma grande reviravolta ocorreu quando a comunidade local se mobilizou para apoiar a clínica e o hospital de forma ativa. Voluntários se ofereceram para ajudar, doações foram feitas e recursos foram compartilhados para ampliar o alcance dos serviços. Essa mobilização inesperada reforçou o impacto social dos projetos e mostrou que dedicação, ética e compromisso inspiram ações coletivas. Para Ernesto e Clara, era prova de que seu trabalho não apenas transformava vidas diretamente, mas também inspirava outros a se engajar em causas importantes. Enquanto a cidade se preparava para a cerimônia internacional, Ernesto e Clara continuavam a lidar com desafios cotidianos. Ajustes logísticos, reuniões estratégicas e supervisão constante das atividades da clínica exigiam dedicação intensa. Cada decisão tomada tinha impacto direto na segurança da criança, na eficiência do hospital e na consolidação das parcerias estratégicas. A experiência ensinava que sucesso e responsabilidade caminham lado a lado, e que dedicação e planejamento são essenciais para garantir resultados duradouros. O bebê, cada vez mais independente, demonstrava habilidades de liderança e empatia, interagindo com outras crianças e voluntários de maneira madura e sensível para a sua idade. Clara incentivava essas interações, promovendo atividades coletivas e educativas que fortaleciam vínculos, valores sociais e aprendizado. Cada pequena conquista era celebrada, lembrando a todos que amor, cuidado e atenção diária têm impacto profundo e duradouro na formação de caráter. A grande reviravolta do capítulo ocorreu quando Ernesto e Clara foram oficialmente reconhecidos internacionalmente pelo impacto social e eficiência de suas iniciativas. A notícia trouxe orgulho, validação e novas oportunidades para expandir ainda mais os projetos. Essa fase representava não apenas reconhecimento pessoal, mas também a chance de consolidar um legado de dedicação, ética e compaixão que impactaria vidas em escala global. O momento simbolizava que esforço, coragem e amor sempre são recompensados, e que a transformação verdadeira vem da união entre propósito, trabalho árduo e cuidado com o próximo. O outono chegou à cidade do México, trazendo consigo uma brisa suave e cores quentes que pintavam as ruas de Coyoacán. As árvores exibiam folhas em tons de laranja e vermelho, criando um cenário acolhedor e sereno. Clara caminhava pela praça central, segurando a mão do bebê, que agora caminhava com segurança ao seu lado, observando cada detalhe com curiosidade e encantamento. O caminho até a clínica estava mais tranquilo, pois os desafios que haviam enfrentado nos últimos meses haviam consolidado sua rotina e fortalecido a confiança entre todos. Ernesto estava no escritório da mansão, olhando pela janela para a cidade que testemunhara tantas mudanças. Ele respirava profundamente, sentindo gratidão pelo caminho percorrido. O hospital estava quase concluído, e a clínica funcionava de maneira exemplar. Cada decisão tomada, cada obstáculo superado e cada parceria construída resultaram em um impacto real na vida de inúmeras pessoas. Ernesto sabia que nada disso teria sido possível sem Clara, a empatia da empregada e a força da criança que, de maneira silenciosa, também ensinava lições de amor, curiosidade e humanidade. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um grupo de pais de pacientes procurou Clara para agradecer pessoalmente pelo cuidado, atenção e carinho dedicados às crianças. As histórias de transformação, recuperação e aprendizado emocionaram Clara profundamente.
Cada palavra de gratidão era um lembrete de que esforço, dedicação e empatia sempre encontravam recompensa. Ernesto, ao ouvir o relato, sentiu uma alegria silenciosa, percebendo que o impacto do trabalho deles ia muito além do que poderiam imaginar. Enquanto isso, o bebê demonstrava talentos extraordinários para arte e música. Cada nova descoberta era celebrada, e Clara aproveitava esses momentos para integrar atividades culturais na clínica. Pequenos concertos e oficinas de arte tornaram-se parte do cotidiano, fortalecendo laços com a comunidade e estimulando a criatividade das crianças atendidas. A empatia, atenção e dedicação da empregada continuavam a ser essenciais, garantindo que a criança crescesse com segurança, estímulo e amor incondicional. Um obstáculo médio surgiu quando uma inspeção final na obra do hospital revelou pequenos ajustes necessários para a inauguração oficial. Clara e Ernesto precisaram reorganizar equipes, ajustar cronogramas e supervisionar cada detalhe para garantir que tudo estivesse perfeito. Apesar do desgaste físico e emocional, a situação foi enfrentada com determinação, paciência e colaboração, reforçando a importância de planejamento, liderança e dedicação. Cada pequeno desafio vencido trazia a sensação de progresso tangível e real. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos parceiros internacionais que apoiava o projeto ofereceu um fundo adicional para criar programas educativos na clínica, ampliando o alcance social. A proposta exigia ajustes no planejamento e avaliação cuidadosa das prioridades, mas Clara e Ernesto decidiram aceitar, percebendo que a oportunidade permitiria impactar ainda mais vidas e gerar benefícios duradouros para a comunidade. O trabalho envolvia esforço adicional, mas o resultado potencial compensava cada desafio enfrentado. O bebê, cada vez mais independente e curioso, começou a interagir com crianças da comunidade e voluntários da clínica de maneira natural. Clara observava essas interações com atenção, reconhecendo sinais de empatia, liderança e inteligência emocional. Cada gesto, sorriso e palavra era celebrado, reforçando a importância de um ambiente seguro, amoroso e estimulante. Ernesto, por sua vez, sentia orgulho ao ver como a dedicação de todos transformava a vida da criança e, simultaneamente, fortalecia a relação com a comunidade. Uma grande reviravolta ocorreu quando Ernesto recebeu o convite para apresentar o projeto do hospital e da clínica em uma conferência internacional de inovação social. A oportunidade exigia planejamento, preparação e exposição pública, mas prometia reconhecimento global pelo impacto social e transformador das iniciativas. Clara o apoiou integralmente, auxiliando na organização de dados, histórias de sucesso e evidências concretas do trabalho realizado. A apresentação seria uma chance de consolidar o legado de ética, dedicação e empatia construído ao longo dos meses. Enquanto preparavam a conferência, pequenos desafios diários surgiam. Ajustes logísticos, reuniões de última hora e supervisão das atividades da clínica exigiam atenção constante. Clara assumia tarefas adicionais, garantindo que tudo estivesse pronto para o evento. Ernesto dedicava-se à preparação de discursos e relatórios, buscando transmitir a mensagem de forma clara, inspiradora e ética. Cada obstáculo enfrentado reforçava a confiança mútua, a resiliência da equipe e a importância da colaboração para alcançar resultados significativos. O bebê continuava a surpreender todos com sua sensibilidade e inteligência emocional. Ele oferecia brinquedos a outras crianças, consolava quando alguém se sentia triste e demonstrava curiosidade intensa em atividades artísticas e musicais. Clara e Ernesto observavam esses momentos como provas vivas de que o ambiente seguro, amoroso e estimulante proporcionado a ele estava gerando frutos significativos. A presença da criança, ao mesmo tempo inocente e perceptiva, lembrava a todos que amor e cuidado diário constroem caráter, confiança e valores duradouros. Uma pequena reviravolta aconteceu quando a imprensa local e internacional começou a se interessar pelo trabalho de Ernesto e Clara. Notícias sobre o hospital, a clínica e a dedicação da equipe foram publicadas, destacando os resultados positivos e o impacto social gerado. A repercussão trouxe orgulho, visibilidade e novas oportunidades de parceria, mas também exigiu atenção às informações divulgadas e cuidado com a exposição da vida familiar. Ernesto e Clara decidiram compartilhar apenas os aspectos profissionais, protegendo a intimidade do bebê e reforçando a importância da segurança e privacidade.
Enquanto se aproximava a data da conferência internacional, um obstáculo significativo surgiu quando uma tempestade inesperada afetou parte da logística de transporte de materiais e documentos. Clara rapidamente reorganizou o planejamento, coordenando entregas alternativas e garantindo que nada fosse comprometido. Ernesto, mesmo preocupado, confiou plenamente na competência da equipe e na capacidade de Clara de lidar com a situação. A superação desse desafio reforçou a ideia de que trabalho em equipe, confiança e liderança eficiente são essenciais para alcançar objetivos importantes. Uma grande reviravolta ocorreu quando, durante a conferência internacional, Ernesto foi ovacionado por líderes globais, representantes de organizações sociais e especialistas da área. Sua apresentação sobre ética, dedicação, impacto social e inovação foi reconhecida como exemplo inspirador para projetos em diversas partes do mundo. Clara, presente ao lado dele, sentiu orgulho, emoção e gratidão por todo o esforço, sacrifício e dedicação investidos. A vitória não era apenas profissional, mas simbólica, representando a realização de sonhos, o reconhecimento do trabalho árduo e a consolidação de um legado transformador. Enquanto retornavam à cidade do México, a sensação de conquista preenchia o ar. O hospital estava pronto para ser inaugurado oficialmente, a clínica funcionava de maneira exemplar, e a comunidade estava envolvida e comprometida com os projetos. Cada vitória conquistada teve custo, sacrifício e dedicação, mas o resultado era palpável: vidas impactadas, oportunidades geradas e confiança construída. Ernesto e Clara sabiam que o esforço coletivo transformava não apenas a vida das crianças atendidas, mas também fortalecia a coesão e o espírito da comunidade. O bebê, ao perceber a alegria e orgulho de todos ao seu redor, sorriu amplamente. Cada gesto de afeto, cada palavra de incentivo e cada momento de cuidado recebido ao longo dos meses havia moldado sua personalidade, tornando-o confiante, empático e atento. Clara e Ernesto sentiram uma emoção profunda, reconhecendo que todo esforço, cada desafio superado e cada decisão difícil haviam valido a pena. O vínculo familiar, a segurança emocional e o amor constante tinham criado um ambiente capaz de nutrir a criança de maneira plena. Uma reviravolta média aconteceu quando um grupo de pais de pacientes trouxe depoimentos emocionantes, compartilhando como a clínica e o hospital haviam transformado vidas. Cada história reforçava a importância de dedicação, ética e atenção ao próximo. Clara, emocionada, percebeu que seu trabalho ia além de responsabilidades profissionais e era capaz de gerar impactos profundos, duradouros e transformadores na vida das pessoas. Ernesto, igualmente tocado, sentiu que o legado construído seria lembrado e valorizado por gerações. Enquanto caminhavam pelo hospital pronto para a inauguração oficial, Ernesto e Clara observavam cada detalhe com atenção, orgulho e emoção. A equipe estava preparada, os pacientes acolhidos e os voluntários engajados. Cada esforço, cada desafio superado e cada parceria construída se refletia naquele espaço vibrante, seguro e acolhedor. A sensação de realização era intensa, lembrando a todos que sucesso é fruto de dedicação, colaboração e amor pelo que se faz. Uma grande reviravolta final ocorreu durante a cerimônia de inauguração. O bebê, ao ser apresentado à comunidade e aos convidados, segurou as mãos de Clara e da empregada, mostrando confiança, empatia e alegria. A reação de todos presentes foi emocionada, com aplausos e reconhecimento. Ernesto, emocionado, percebeu que cada sacrifício, cada noite sem dormir e cada desafio enfrentado haviam construído algo maior do que imaginava: um legado de amor, cuidado e transformação social. Enquanto o sol se punha sobre a cidade do México, colorindo as ruas com tons dourados e laranjas, Clara, Ernesto e a criança caminharam juntos, sentindo que haviam alcançado algo extraordinário. A história que começou com desafios, inseguranças e obstáculos complexos culminava em realização, felicidade e esperança. A confiança, o amor, a empatia e a dedicação haviam transformado não apenas vidas individuais, mas toda uma comunidade, consolidando um legado duradouro e emocionante. A noite chegou, e na mansão, Clara, Ernesto, o bebê e a empregada celebravam silenciosamente, compartilhando alegria, afeto e orgulho. Cada vitória conquistada tinha seu custo, cada sacrifício trouxe aprendizado, e cada desafio superado fortaleceu vínculos.
A história chegava ao fim com um sentimento profundo de realização, amor, ética, dedicação e empatia sempre triunfam, e a vida pode ser transformada por aqueles que escolhem agir com coragem, coração e integridade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o afeto nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.